O peso que quase me venceu, mas a fé que me sustentou. Era uma sexta-feira à tarde e o sol batia forte nas paredes descascadas do meu quarto alugado. Eu estava sentado na beira da cama, com as contas espalhadas sobre o colchão surrado. Água, luz, aluguel, o boleto do mercado que não consegui pagar na semana passada. O cheque do trabalho havia atrasado novamente, e o dinheiro que eu tinha não dava nem para o ônibus até a igreja. Naquele momento, senti um aperto no peito que não era só fome, era desespero. Senhor, até quando? Sussurrei, com as mãos trêmulas. Não era uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Era um clamor de quem não tem mais para onde correr. Lembrei-me das palavras do irmão na reunião de domingo. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco. Mas naquele instante, parecia que até Deus tinha se esquecido de mim. A decisão que mudou tudo. No domingo seguinte, mesmo sem dinheiro para passagem, resolvi caminhar até a igreja. Eram quase 2 quilômetros sob um sol de rachar, mas eu precisava estar ali. Quando cheguei, suado e com os pés doendo, o irmão que ficava na porta me olhou com um sorriso e disse: "Firme, irmão? Deus abençoe sua fé." Aquelas palavras simples quebraram algo dentro de mim. Não era só um cumprimento. Era como se Deus estivesse me dizendo: "Eu vejo você." Durante o culto, quando o irmão anunciou o momento das ofertas, senti o coração acelerar. Como vou dar ofertas se não tenho nem para comer? Pensei. Mas então me lembrei do que o apóstolo Paulo escreveu: Deus ama a quem dá com alegria, 2 Coríntios 9:7. Não era sobre o valor, mas sobre a fé. Com as mãos trêmulas, coloquei na sacola de ofertas as últimas moedas que tinha, nem R$ 10 davam. Mas ao fazê-lo, senti uma paz estranha. Não era lógica, não fazia sentido para a minha situação, mas era real. A resposta que veio de onde menos esperava. Na terça-feira, enquanto varria o pátio da igreja, sim, porque mesmo sem dinheiro eu queria servir de alguma forma, um dos cooperadores mais antigos se aproximou. "Irmão, o senhor pode me ajudar a carregar essas caixas para o depósito?" Claro que aceitei. Enquanto trabalhávamos, ele me olhou sério e disse: "Vi você domingou. Sei que as coisas estão difíceis. Mas lembra do irmão Jonas? Ele também passou por um aperto assim, e Deus proveu. Não desista." Não disse mais nada, só me deu um envelope amarelado e foi embora. Quando abri, meus olhos se encheram de lágrimas. Dentro havia exatamente o valor do meu aluguel e das contas atrasadas, além de um bilhete: "Deus não desampara os seus. Fique firme." Não era um milagre espetacular. Não caiu dinheiro do céu, nem um anjo apareceu. Mas era Deus agindo através de um irmão no momento exato em que eu mais precisava. A provação que veio depois da vitória. Pensei que depois daquele socorro tudo ia melhorar. Mas Deus não nos tira das provas só para nos abençoar. Ele nos prepara para sermos bênção. 2 semanas depois, minha mãe ligou chorando: "Filho, seu pai está muito doente. Os médicos falam em cirurgia, mas não temos como pagar." Meu coração gelou. De novo, eu mal tinha me recuperado do meu próprio aperto, e agora minha família precisava de mim. Mas dessa vez não senti desespero, senti um chamado. Reuni os irmãos da igreja em minha casa. Não eram muitos, só uns 5 ou 6, mas oramos como nunca. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e fé. Lembrei-me de quando Jesus disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali." Mateus 18:20. Naquela noite, algo mudou. O milagre que veio em etapas. Não foi uma cura instantânea. Meu pai passou pela cirurgia, mas a recuperação foi lenta. Mas Deus trabalhou em cada detalhe. Um médico cristão na equipe do hospital que reduziu os custos do que podia. 2. Um irmão da igreja que trabalhava em uma farmácia e conseguiu os remédios com desconto. 3. Minhas próprias mãos que Deus usou para conseguir bicos extras, pintura, pequenos concertos, nos fins de semana. Não foi fácil. Houve noites em que dormi pouco, dias em que o cansaço quase me venceu. Mas cada pequena vitória era um sinal de que Deus estava no controle. E então, 3 meses depois, meu pai recebeu alta. Os médicos disseram que sua recuperação tinha sido inexplicavelmente rápida. Eu sorri por dentro. Sabia muito bem quem tinha operado aquele milagre. O jovem que quase perdi, e como Deus o trouxe de volta. Mas a história não termina aqui. Porque Deus não nos abençoa só para nós, Ele quer que sejamos bênção para outros. Um domingo, enquanto ajudava na limpeza do templo, notei um jovem sentado nos fundos, de cabeça baixa. Era o Lucas, um rapaz que tinha sido batizado há 2 anos, mas que havia desaparecido da igreja. Fiquei sabendo que ele tinha caído em más companhias, envolvido com coisas que feriam o coração de Deus. Algo em mim doeu. Lembrei de como eu mesmo quase tinha desistido.
Então, depois do culto, me aproximei. Lucas, tudo bem? Faz tempo que não te vejo por aqui. Ele levantou os olhos, vermelhos, como se tivesse chorado. Não, irmão. Não tá bem não. Eu me perdi. Não julguei. Não fiz sermão. Só contei minha própria história. Eu também já pensei em desistir. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. Naquela noite, ele voltou. Não foi fácil, houve recaídas, lutas, noites de oração onde choramos juntos. Mas Deus o restaurou. Hoje o Lucas é um dos jovens mais firmes da igreja, e até ajuda a visitar outros que estão se afastando. Isso é a obra de Deus. Ele usa nossas cicatrizes para curar outros. A lição que levarei para sempre. Hoje, quando olho para trás, vejo que Deus nunca me abandonou. Mesmo quando eu não via saída, Ele estava trabalhando. Quando eu não tinha dinheiro, Ele proveu através de um irmão. Quando meu pai estava doente, Ele levantou ajuda de formas que eu nem imaginava. Quando um jovem estava se perdendo, Ele me usou, a mim, um homem comum, para trazê-lo de volta. Não sou nenhum supercristão. Ainda tenho medos, ainda passo por provas. Mas agora sei uma coisa: Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. E isso basta. Um convite para você. Se você está lendo isso e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Ouça bem. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Você está endividado? Ele pode providenciar. Sua família está doente? Ele é o médico dos médicos. Você se afastou? Ele está esperando de braços abertos. Não desista. Continue firme. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando você olhar para trás, vai ver que cada lágrima, cada noite de oração, cada pequena vitória fazia parte de um plano muito maior. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A prova que veio quando menos esperava. Era uma sexta-feira à noite, e o culto de jovens tinha acabado de terminar. Enquanto os irmãos se despediam, eu notei que o Lucas, aquele mesmo jovem que Deus tinha restaurado, estava conversando com um rapaz que nunca tinha visto antes. O garoto magro, com olhos fundos e uma expressão de quem carregava o mundo nas costas, parecia hesitar em entrar na igreja. Fiquei observando de longe até que o Lucas me chamou. Irmão, esse aqui é o Mateus. Ele é primo de um amigo meu da escola. Tava passando por aqui e resolveu entrar. Apertei a mão dele, que estava fria e trêmula. Não precisei perguntar muito para saber que ele não estava ali por acaso. Havia algo naqueles olhos que eu já tinha visto antes. O mesmo vazio que o Lucas tinha quando chegou até mim anos atrás. Tudo bem, irmão? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ele baixou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Não sei nem por que vim aqui. Acho que só queria um lugar. Não precisei de mais explicações. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Entra, senta um pouco. Ninguém aqui vai te julgar. Ele hesitou, mas acabou entrando. Sentamos nos bancos da frente, onde a luz ainda estava acesa. O silêncio pesava, mas não era um silêncio desconfortável. Era aquele tipo de quietude que só existe quando Deus está preparando algo. Eu não acredito em Deus, ele soltou de repente, como se estivesse se desculpando. Ou pelo menos não sei mais. Não me surpreendi. Já tinha ouvido isso antes. Mas dessa vez, em vez de responder com palavras, senti que deveria apenas ouvir. Minha mãe morreu há 2 anos. Ele continuou, a voz quebrando. Ela era tudo o que eu tinha. Depois que ela se foi, meu pai começou a beber, e eu só queria sumir. Já tentei de tudo. Droga, álcool, até pensei em. Ele fez um gesto com a mão, como se estivesse afogando algo. Mas nada adiantou. Só fica pior. Meu coração doía por aquele garoto. Lembrei-me de quando meu pai esteve doente, de como a dor pode nos fazer duvidar de tudo, até da existência de Deus. Mas também lembrei como, no fundo do poço, foi a mão de Deus que me puxou. Mateus, eu falei, olhando nos olhos dele. Eu não vou te dizer que entendo sua dor, porque ninguém entende de verdade a dor do outro. Mas eu sei uma coisa, Deus não desvia o olhar de quem está sofrendo. Ele vê, e ele age. O garoto riu sem graça, um riso amargo. Se ele existe, por que deixou minha mãe morrer? Por que deixa tanta gente sofrer? Não tinha uma resposta fácil. Não tinha uma resposta qualquer, na verdade. Mas tinha uma certeza. Não sei por que as coisas acontecem como acontecem. Mas sei que se você der uma chance, Deus pode te mostrar um caminho. Não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Mas vai valer a pena. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, suspirou. E como eu faço isso? Como eu dou uma chance para alguém que eu nem sei se existe? Começa vindo aqui. Só isso. Não precisa acreditar ainda. Não precisa entender. Só precisa estar disposto a ouvir. Ele olhou para as mãos como se estivesse pensando.
Então, lentamente, assentiu. Tudo bem. Eu volto. E assim começou mais uma jornada. As noites de oração e o silêncio que falava. Nas semanas seguintes, Mateus começou a aparecer nos cultos. Não falava muito, não cantava, não levantava as mãos. Só ficava sentado nos fundos, ouvindo. Às vezes, depois do culto, ele sumia antes que alguém pudesse conversar com ele. Mas eu sabia que ele estava ali. E isso já era um começo. Até que uma noite, depois de um culto de oração, ele se aproximou de mim. Irmão, ele engoliu em seco. Eu queria que o Senhor orasse por mim. Não era um pedido comum. Não era daqueles que a gente ouve todo dia. Era a voz de alguém que estava quebrado, mas disposto a se entregar. Levei ele para uma salinha nos fundos da igreja, onde não havia ninguém. Ele sentou, e eu senti o peso da responsabilidade. Não era só uma oração. Era um momento que poderia mudar tudo. Deus, comecei, colocando a mão no ombro dele. Tu conheces esse jovem. Tu sabes tudo o que ele passou. Tu vês as lágrimas que ele chorou sozinho. Senhor, eu não tenho palavras bonitas, nem sei o que é melhor para ele. Mas eu sei que tu és bom. E eu peço em nome de Jesus que tu toques no coração do Mateus. Que tu mostres para ele que ele não está sozinho. Que tu és real. Que tu amas ele. Enquanto eu orava, senti o corpo do Mateus tremer. Não era choro, era algo mais profundo. Como se algo dentro dele estivesse se quebrando para dar lugar a algo novo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, sussurrou. Eu sinto alguma coisa. Não sei o que é. Mas é como se tivesse uma paz. Sorri. Isso é Deus, Mateus. Ele está falando com você. O dia em que a fé se tornou real. As semanas passaram, e Mateus começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, foi devagar, como o nascer do sol depois de uma noite longa. Ele começou a sorrir mais. Começou a cantar baixinho nos cultos. Começou a fazer perguntas. Até que um dia, depois de um estudo bíblico sobre o perdão, ele me procurou com os olhos brilhando. Irmão, eu quero ser batizado. Quase caí da cadeira. Tem certeza, Mateus? Isso é uma decisão muito séria. Tenho. Ele respondeu, firme. Eu não entendo tudo. Ainda tenho dúvidas. Mas eu sei que Deus é real. E eu quero seguir ele. Naquele domingo, quando Mateus desceu as águas do batismo, foi como se o céu se abrisse. Não houve trovões, não houve vozes do alto. Mas havia uma alegria que só quem já viu um milagre entende. Quando ele saiu da água sorrindo, com os cabelos molhados e os olhos cheios de lágrimas, soube que aquilo não era só mais um batismo. Era o começo de uma nova vida. E era a prova de que Deus não desiste de ninguém. Quando a provação voltou, e a fé foi testada novamente. Mas a vida não é um conto de fadas. Alguns meses depois, o pai do Mateus, que tinha se afundado no álcool depois da morte da esposa, foi diagnosticado com cirrose. A notícia chegou como um soco no estômago. Mateus veio até mim arrasado. Por que agora, irmão? Por que justamente quando eu comecei a acreditar? Não tinha uma resposta. Só podia lhe oferecer o que eu mesmo tinha aprendido nas minhas provas, ficar firme. Deus não prometeu que a vida seria fácil, Mateus. Mas ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. E assim, mais uma vez, começamos a orar. Não foi uma oração de uma noite. Foram semanas, meses, visitas ao hospital, noites em claro, lágrimas derramadas aos pés do altar. Até que num domingo de manhã, enquanto estávamos todos reunidos em oração pelo pai do Mateus, um irmão se levantou e disse: Deus me colocou no coração para falar uma coisa, o pai do Mateus vai sarar. Não foi um grito, não foi um espetáculo. Foi uma palavra simples, dita com convicção. E todos nós cremos. 3 semanas depois, os médicos ficaram boquiabertos. Os exames do pai do Mateus mostravam uma melhora inexplicável. A cirrose, que estava em estágio avançado, havia regressido. Não era uma cura completa, ainda havia um longo caminho pela frente, mas era um sinal. Um sinal de que Deus ouvia, de que Deus agia. Quando Mateus me abraçou chorando, não precisei dizer nada. Ele já sabia. A lição que aprendi com Mateus. Hoje, quando olho para o Mateus, vejo um jovem transformado. Não porque a vida dele ficou perfeita, ainda há lutas, ainda há dor, mas porque ele aprendeu o que eu também tive que aprender. A fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle. Ele agora ajuda na igreja, visita outros jovens que estão passando por dificuldades, e até já levou alguns amigos para os cultos. Não é um supercristão. Não é perfeito, mas é fiel. E isso é tudo que Deus pede. Um recado para quem está lendo. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração ressoou com essa história. Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter fim. Talvez você tenha dúvidas, medos ou até esteja pensando em desistir.
Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus não desistiu de você. Se você está endividado, Ele pode abrir portas. Se você está doente, Ele pode te curar, ou te dar força para suportar. Se você se afastou, Ele está esperando com os braços abertos. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você acha que está. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você der um passo, só um passo, em direção a Ele, vai ver que a mão que te segura é mais forte do que qualquer tempestade. A obra continua. Hoje, quando vejo o Mateus, o Lucas, e tantos outros que Deus trouxe de volta, sei que a obra não acabou. É como uma semente que foi plantada e agora está crescendo. Não sabemos todos os frutos que ainda virão, mas sabemos uma coisa, Deus é fiel. E se Ele fez por nós, pode fazer por você também. Não desista. Continue firme. A melhor parte da sua história ainda está por vir. Glória a Deus. Amém. A aprovação que veio como um furacão, e a fé que resistiu como rocha. Era uma tarde de quinta-feira daquele tipo que parece não ter fim. O sol batia forte nas paredes descascadas da casa alugada, e o ventilador de teto girava sem força, como se também estivesse cansado daquela batalha. Mateus sentou na cadeira de plástico da cozinha, os cotovelos apoiados na mesa de formica rachada, as mãos entrelaçadas como se estivessem orando, mas, na verdade, só seguiam o ritmo do desespero. Na sua frente, uma pilha de contas, luz atrasada, água cortada, o aluguel com 3 meses de atraso e o pior de tudo, o exame médico que confirmava o que ele já suspeitava, um tumor no estômago, crescendo silenciosamente enquanto ele lutava para colocar comida na mesa. Como eu vou pagar um tratamento, Senhor? A pergunta ecoava na sua mente como um martelo. Não era a primeira vez que ele se sentia assim. Já tinha passado fome antes, já tinha dormido no chão, já tinha sido humilhado por credores. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não era só ele. Dessa vez tinha o Lucas, seu irmão mais novo, que aos 19 anos já carregava nas costas o peso de um homem adulto, trabalhando em bicos perigosos, andando com más companhias e, pior de tudo, se afastando de Deus. Mateus fechou os olhos e lembrou do dia em que sua mãe, antes de falecer, tinha lhe dito: "Filho, quando a vida apertar, não olha para trás. Olha para cima." Mas agora, com as contas se acumulando e a dor no estômago aumentando, até olhar para cima doía. A decisão que mudou tudo: vou ofertar o que não tenho. Naquela noite, o culto na congregação cristã estava cheio. Não era um daqueles dias em que a igreja estava lotada de visitantes, mas era um daqueles cultos onde os irmãos mais fiéis estavam lá, aqueles que, mesmo com a vida desabando, não deixavam de comparecer. Mateus entrou com a cabeça baixa e envergonhado. Não tinha nem dinheiro para colocar no envelope de ofertas, e isso fazia-se sentir um fracasso. Mas então, enquanto o irmão que presidia lia Salmos 50:14, oferece a Deus sacrifícios de gratidão e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, algo dentro dele quebrou. Não era uma voz, não era uma visão. Era só uma certeza quietinha, como um sussurro no coração: Mateus, você ainda tem algo para me dar. Ele abriu a carteira. Dentro só havia R$ 12, o que restava do troco do ônibus e de um sanduíche que ele tinha comprado no almoço. Era tudo que tinha. Mas com as mãos trêmulas colocou a nota no envelope e escreveu: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é muito, mas é tudo que tenho. Aceita, por favor. Quando colocou o envelope na urna, sentiu vergonha e alívio ao mesmo tempo. Será que Deus vai rir de uma oferta tão pequena? Mas no fundo sabia que não era o valor que importava. Era o coração. O envelope que caiu do céu, ou melhor, das mãos de um irmão. 3 dias depois, enquanto Mateus varria o pátio da igreja, um serviço que tinha assumido para ajudar, mesmo sem receber nada em troca, o irmão José, um dos cooperadores mais antigos, se aproximou. Mateus, o irmão precisa de uma ajuda? Perguntou com aquele jeito direto que só quem já passou por muitas provas tem. Mateus engoliu seco. Não queria pedir. Não queria ser mais um caso de caridade. Mas a necessidade falava mais alto. É que, as contas estão difíceis, irmão José. E agora esse problema de saúde, sua voz falhou. O irmão José apenas assentiu, como se já soubesse. Então tirou do bolso um envelope branco, um pouco amassado, e entregou para ele. Isso é do Senhor. Não é meu. É dele. E ele disse para eu te dar. Mateus abriu o envelope com as mãos ainda sujas de poeira. Dentro, R$ 1.200 em notas de 50 e 100. Exatamente o valor do aluguel atrasado e da primeira consulta com o especialista. Ele não chorou. Não gritou. Só caiu de joelhos ali mesmo, no meio do pátio e sussurrou: Obrigado, Senhor. Obrigado. A cura que veio no tempo de Deus, e não no nosso.
O tratamento não foi fácil. Os médicos disseram que o tumor era agressivo, que precisaria de quimioterapia, que as chances não eram boas. Mas Mateus não desistiu. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele e o irmão José oravam juntos. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas. Eram clamores. Às vezes, só silêncios com lágrimas escorrendo. Senhor, o Senhor sabe que eu não aguento sozinho. Mas se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá força. E então, 6 meses depois, em uma consulta de rotina, o médico olhou para os exames, olhou para Mateus e disse: Não entendo. O tumor regressou. Não tem mais sinais de atividade. Mateus saiu do consultório tonto. Não foi uma cura instantânea. Não foi um milagre espetacular. Foi Deus trabalhando no silêncio, dia após dia, enquanto ele continuava firme. Lucas, o irmão que se perdeu e o pai que nunca deixou de esperar. Enquanto Mateus lutava contra a doença, Lucas afundava cada vez mais. Tinha começado com pequenas mentiras. Vou sair com os amigos da igreja, mas na verdade ia para festas onde não deveria estar. Depois vieram as más companhias, os vícios e finalmente a rebeldia aberta. Deus não existe, irmão. Olha a nossa vida. O que ele já fez por a gente? Gritou Lucas, numa discussão que quase acabou em briga. Mateus não revidou. Só olhou nos olhos do irmão e disse: Ele fez tudo. E ainda faz. Você só não está olhando. Mas Lucas saiu de casa. Ficou 3 meses desaparecido. Mateus orava todas as noites, pedindo que Deus o protegesse, mesmo que fosse de longe. Até que uma madrugada o telefone tocou. Era a polícia. Seu irmão está aqui. Foi encontrado bêbado, envolvido numa briga. Mas tem um detalhe, ele estava com um papel no bolso. Um versículo. Isaías 41, 13. Mateus correu para a delegacia. Quando viu Lucas sujo, machucado com olheiras fundas, não sentiu raiva. Só uma dor tão grande que só o amor poderia curar. Por que esse versículo, Lucas? Perguntou, mostrando o papel amassado. Lucas baixou a cabeça. Porque quando eu estava lá, no meio daqueles caras, de repente eu me lembrei da voz da mãe lendo isso pra gente. E eu não aguentava mais, irmão. Eu só queria voltar. Foi ali no chão da delegacia que Lucas chorou como uma criança. E foi ali que Mateus o abraçou e disse: Vamos pra casa. E amanhã, a gente vai na igreja. O batismo que lavou tudo, inclusive as cicatrizes. Uma semana depois, Lucas estava de pé na piscina batismal, tremendo não de frio, mas de emocão. O irmão que presidia perguntou, como sempre: Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Respondeu Lucas com a voz embargada. Você se arrepende dos seus pecados? Sim, me arrependo de tudo. E quando ele desceu na água, algo dentro dele morreu. Não foi só o batismo. Foi o peso de anos de rebeldia, de dor, de solidão. Quando saiu, Mateus estava lá com os olhos cheios d'água, não de tristeza, mas de gratidão. Bem-vindo de volta, irmão, disse, apertando a mão de Lucas. E Lucas, pela primeira vez em anos, sorriu de verdade. A bênção que se tornou bênção para outros. Hoje, 2 anos depois, a vida deles é diferente. Mateus não só está curado, como agora trabalha como auxiliar administrativo em uma empresa, um emprego que apareceu por indicação de um irmão da igreja. Lucas deixou os vícios, está estudando mecânica, e todas as quartas-feiras visita jovens em situação de rua, levando pão, café e a palavra de Deus. A casa deles não é luxuosa, mas não falta comida. As contas estão em dia. E o mais importante, eles estão juntos. Mas a maior mudança não foi nas circunstâncias. Foi no coração. Agora, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, Mateus sempre responde: Não foi a gente. Foi Deus. A gente só ficou firme. E Lucas complementa: E quando a gente pensou que estava sozinho, ele estava lá. Sempre esteve. Uma carta para quem ainda está na escuridão. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha situação é pior, eu quero te dizer uma coisa. Deus não mede as provas pelo tamanho. Ele mede pela fé. Se você está endividado, ele pode abrir portas que nenhum homem pode fechar. Se você está doente, ele pode curar, ou te dar força para suportar com dignidade. Se você se afastou, ele está esperando com os braços abertos, como o pai do filho pródigo. Não importa o que você fez. Não importa quão fundo você caiu. O que importa é se você ainda quer se levantar. E se você der um passo, só um passo, em direção a ele, vai descobrir que a mão que te segura é mais forte do que qualquer tempestade. A oração que mudou tudo, e que pode mudar a sua vida também. Naquela noite, depois de tudo, Mateus escreveu uma oração no seu caderno. Uma oração que ele repete até hoje, e que eu quero deixar aqui para você. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer,
Não sei quando. Não sei nem se eu mereço. Mas eu sei uma coisa, o Senhor é fiel. E se o Senhor trouxe até aqui, o Senhor não vai me abandonar agora. Então, eu entrego tudo nas tuas mãos. Minhas dívidas, minhas dores, meus medos, meus erros. Toma, Senhor, e me dá força para continuar firme, porque eu confio em ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fizer essa oração de coração, algo vai mudar. Não sei dizer como, não sei dizer quando, mas sei que Deus ouve. E Ele responde. A obra continua. E você pode fazer parte dela. Hoje, quando Mateus e Lucas olham para trás, eles não veem só dor. Eles veem lições. Aprenderam que Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete que não lutaremos sozinhos. Aprenderam que as maiores bênçãos vêm depois das maiores provas. Aprenderam que a igreja não é um lugar de perfeitos, mas de pessoas que precisam de Deus. E agora eles levam essa mensagem adiante. Todos os sábados eles visitam jovens em situação de risco, compartilham suas histórias, oram com eles. Alguns voltam para a igreja, outros não. Mas eles não desistem porque sabem que uma semente plantada hoje pode se tornar uma árvore amanhã. Um convite e uma promessa. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu coração ressoou. Talvez você esteja no fundo do poço. Talvez você tenha desistido de Deus. Talvez você pense que não tem mais jeito. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus não desistiu de você. E se Ele pode transformar a vida de dois irmãos que estavam perdidos, Ele pode transformar a sua também. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você acha que está. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se você der um passo, só um passo, em direção a Ele, vai ver que a melhor parte da sua história ainda está por vir. A última palavra e a mais importante. Quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando. Quando Mateus achava que não tinha mais saída, Deus abriu uma porta. Quando Lucas pensava que nunca mais seria perdoado, Deus o abraçou. E hoje eles testemunham: Deus é fiel. Não desista. Continue firme. A sua vitória está mais perto do que você imagina. Glória a Deus. Amém.